Obrigado. Irmãos, é um privilégio adorarmos o Senhor todos juntos. E ainda é o momento em que o podemos fazer. Porque vai haver dias que não vai ser possível nós estarmos em congregação. Mas hoje, graças a Deus, que o podemos fazer nesta manhã de sábado. Que cada um de nós possa estar grato e render louvor e glória ao nome de Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia encontra-se numa caminhada rumo ao lugar que Jesus foi preparar. E os sinais nos indicam que estamos quase lá. Jesus vai voltar. Prepara-te. Sabem porquê? Porque é tão necessária esta preparação? Porque Deus deseja que deixe de haver adventistas na terra. O seu propósito é que cheguemos depressa à Canaã celestial. Irmãos, eu penso que é quase como todos os pregadores que vêm aqui. Nessa semana que antecede a pregação, há sempre coisas que o inimigo, essas coisas são as casquinhas de banana que o inimigo coloca à nossa frente para de nos desmotivar. E hoje, quando cheguei aqui à igreja, fiquei desanimado. Tanto trabalho, Cícia, tanto trabalho que teve durante a semana e hoje não há imagem. Irmãos, quero dar as boas-vindas aqui a 3 ou 4 irmãos que eu já não os vi há muito tempo. Aquele irmão que está ali, que eu não sei o nome, seja bem-vindo. Aquele irmão que eu não sei o nome também, seja bem-vindo. Ao Marcelo, eu sei, ao Marcelo, que já não vi há muito tempo. Aquele irmão que está ali. Seja bem-vindo, já não vi há muito tempo. E a todos também. E a todos, ao fim e ao cabo. E eu gostaria... Renata, não estou a ser irreverente. Eu quero que as pessoas, e daqui nós é que temos a visão daquelas pessoas que estão assim cabisbaixo, não é? E neste momento já têm um bocadinho de sorriso. E é isso mesmo que Cristo quer. Quer que o cristão seja alegre. Mas também, exagerar também não. Eu já contei aqui a história, que quando eu fui para o banco, eu estava lá ao Telex a pedir as letras e a cativar os cheques e comecei a cantar. E o gerente, que era novo, veio por trás de mim: Vítor, eu gosto de pessoas alegres, mas assim tanto também não. Ok, eu compreendi a lição. Irmãos, eu gostaria agora, a sério, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12. E isto que eu vou ler é sério e todos que aqui estão deveriam estar com atenção. E diz o versículo 7: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Saltamos para o verso 9 e diz que o dragão e seus anjos foram precipitados na terra. E agora o versículo 12 diz: Mas ai dos que habitam na terra e no mar, o diabo desceu até vós e está no vosso meio com grande ira. Porquê? Porque sabe que tem pouco tempo. Após a expulsão do inimigo do céu, a influência do inimigo se limitou à terra.
Toda a terra e seus habitantes agora recebem atenção ininterrupta de Satanás, porque sabe que tem pouco tempo. Por isso, de uma maneira contínua, de uma maneira incessante, incansável, sem interrupção, ele, o inimigo, vai fazer a todo custo desvirtuar o amor de Deus na vida de cada um. Ai dos que habitam na terra. É uma constante. Irmãos, levamos o nosso pensamento ao ano de 1967. Este foi um ano que houve grandes eventos. Por exemplo, o Vítor fez 17 anos. Ficou na história. Ele nunca mais fez 17 anos. Muitos acontecimentos ficam na história, que é o memorial das civilizações. História são narrações, são investigações de acontecimentos ocorridos no passado e os mais importantes ficam registrados no memorial que nós chamamos História. Por exemplo, em 1967 foi um ano preenchido por feitos históricos, pois ainda hoje são recordados. Eu pedia para colocarem ali a primeira foto. Foi nesse ano, 1967, que um político revolucionário mais famoso de todos os tempos, que tinha o nome de Ernesto. Alguém sabe o restante nome? Ernesto Guevara e o último nome dele, de La Sena. Foi um guerreiro político, jornalista, escritor e médico. Era um argentino, comandou e liderou a Revolução Cubana e morreu ou foi morto na Bolívia em 9/10/67, há 58 anos. Converteu-se, por assim dizer, num símbolo mundial, ficou registado na história. Outra foto, por favor. Porém, o mais evento que mexeu toda a humanidade, ou que mexeu com a opinião pública, foi o primeiro transplante na cidade do Cabo, em África do Sul, que foi feito pelo Dr. Christian Barnard. Era um cirurgião sul-africano que realizou em 3/12/1967 o primeiro transplante. Sem dúvida, um evento notável. Mas a Bíblia fala-nos, lá em Ezequiel, que há mais ou menos 2600 anos, o Ezequiel deixou este versículo que eu vou ler escrito. Ezequiel 36, 26. E ele diz que também vos darei um coração novo e porei dentre vós o coração de pedra e vos darei, tirei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Vejam que não foi o Dr. Barnard que fez a primeira cirurgia, o primeiro transplante. Já Ezequiel, há 2600 anos atrás, ele falou nisso. Este sim, o primeiro transplante à disposição do ser humano. Desde aí, da parte de Deus, tem sido uma constante o pedido que o Criador faz a cada um de nós. Sabem qual é esse pedido? Vem lá em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. É uma constante por parte do Senhor. E agora eu ia pedir para colocarem a terceira foto, que está tão assimilado que eu não posso passar sem dizer isto. Percebe? Jesus bate à porta do nosso coração.
E quando nós ouvimos esta frase, Jesus te bate à porta do nosso coração, qual é o versículo que nós nos lembramos? Onde é que isso está escrito? Onde é que está escrito? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. No Novo Testamento. E no Velho Testamento. Onde é que está escrito? Crónicas, Cantares de Salomão 5:2. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Em Cantares de Salomão 5:2, eis a voz do meu amado que está batendo. Jesus está solicitando a entrada a pessoas que ainda têm resíduos de impureza no coração, porque só Jesus conhece o coração. E se nós lermos o versículo, antes do versículo 20 de Apocalipse 3, versículo 15 diz que Jesus diz que conhece as tuas obras. Então, Jesus quer dizer, se eu não abrir a porta do meu coração, ele fica do lado de fora. É lógico. E não tem qualquer hipótese de quê? De remover a imundície que vai dentro dele. Este é o ponto. E chegamos à conclusão que o nosso eu, a nossa justiça própria, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa arrogância são as obras que se encontram em nosso coração ou as impurezas que dificultam a abertura da porta do nosso coração, da nossa mente a Jesus. O desejo de Jesus é entrar e remover o carnal para o espiritual. Ou seja, fazer a transição, que só Ele o pode fazer, a transição do coração de pedra para o coração de carne. Porque o Salvador sabe que os cristãos são carnais, os cristãos que são carnais são uma representação falsa do Criador. Por isso o Salvador não apenas quer entrar, como diz o versículo, no coração, não somente quer para morar, não somente quer para cear conosco, mas primeiramente fazer a transição do carnal para o espiritual. Ou seja, remover toda a impureza dentro do coração. E o apelo é fácil, que eu vou fazê-lo agora. Abre a tua porta agora e submete a tua vontade à vontade de Deus. Sabem que já ouviram falar do Lutero? Quem foi Lutero? Aí todos ao mesmo tempo, não percebi. Foi o homem da reforma, não é? Sabem que ele era bem-humorado? E sabe o que é que ele deixou escrito para aqueles para os batizados dentro da igreja? Eu vou dizer. Foi um desabafo que ele teve e ouçam o que ele disse. Começa por dizer: achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. O Lutero dizer, ele achou que quando nós nos batizamos, o velho homem ficou sepultado. Mas enganei-me. O Lutero enganou-se. Porque descobri que o infeliz sabia nadar. Entenderam? E agora tenho que o matar todos os dias. Mas como é que eu posso fazer isso? Jesus bate à porta do meu coração e eu tenho que abrir o coração, porque só Jesus é que consegue fazer a limpeza do coração. Claro, ligados a Jesus, porque Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Agora é o momento, e lá vem o versículo de Hebreus 4:7, que é subejamente. Quem é que sabe o resto? Como vocês sabem a lição toda, bem.
Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o seu coração. Quer dizer que, quanto mais tempo nós estamos com o coração fechado, mais ele se endurece. O que não convém. Estivemos a falar de 1967. Vamos recuar um pouco mais e vamos chegar ao ano 1939. O que é que aconteceu no ano de 1939? O irmão Ferraz nasceu nesse... Ah, então não se lembra, ainda era muito pequenino. O que é que aconteceu em 1939? Foi a Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra. Foi quem? O início da Segunda Guerra. O início. Mas a gente vamos falar no início, no meio e no fim. Portanto, foi algo mau, ruim para a humanidade. Em 1939, esta guerra foi até 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas, países como a França, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, Brasil, União Soviética, uniram-se para combater os impérios da Alemanha, Japão, Itália, além de outros países menores como a Roménia, a Hungria e a Bulgária. E no dia 6 de junho de 44, conhecido pelo dia D, os aliados entraram na Normandia, isto é histórico, na Normandia, e essa batalha definiu o conflito. Para todos os fins, os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. Mas não ficou por aqui. E agora é que vai ser interessante. Houve duas nações que não se renderam. Estou-me a referir à Alemanha e ao Japão, que só vieram a render-se e assinar oficialmente os termos de rendição um ano depois. Fala a história, durante este ano, entre o dia D, 6 de 4 de 44 e 2 de 9 de 45, a rendição final destes dois países, foram os mais sangrantes. À parte. Estima-se que cerca de 20 milhões de seres humanos morreram nesta guerra, o dobro da população portuguesa. Em 2023, o censo. Mas diz a história que este ano foi o mais sangrante. Porquê? Porque as forças inimigas, a Alemanha e o Japão, sabiam que lhes restava pouco tempo. E então a sua grande satisfação era destruir, matar mais e mais, porque sabiam que mais cedo ou mais tarde teriam que se render. Irmãos, transportando isso para a nossa vida espiritual, transportando isso para a nossa igreja, diz que a igreja encontra-se hoje entre o dia D e o regresso de Jesus. Quando Jesus morreu por mim, por vós, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, ele marcou o dia D. Pois, tecnicamente, como sabemos, o inimigo foi derrotado. Portanto, a morte de Jesus foi o dia D para cada um de nós. Mas, até que Jesus volte, até que Jesus regresse vitorioso para restabelecer o seu reino, buscar o seu povo, aqueles que guardam os seus mandamentos e têm a fé de Jesus, este povo irá experimentar grande oposição e algumas lutas sangrentas, tanto espirituais como físicas. Nessa luta final, todos os habitantes da Terra, individualmente, terão que assumir um dos lados da peleja. A Bíblia é fértil
nestes assuntos. Trigo ou joio, publicano, fariseu e a parábola das 10 virgens. Cada um terá que responder a uma pergunta onde não haverá meio termo. De que lado de que lado vocês estão? Lucas ajuda-nos. Em capítulo 11, no verso 23. Quem não é por mim, o que é que diz o resto? É contra mim. Não há meio termo. O inimigo sabe que tem pouco tempo. Tenta tudo por tudo para mantermos o coração de pedra enraizados no nosso ser. Tenta tudo para mantermos o coração de pedra e assim manter-nos presos a este mundo falso e ilusório. O apóstolo João lembra-se mesmo e dá um alerta. O mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Por outro lado, temos Jesus suplicando cada dia a cada um de nós. É uma constante. Filho meu, dá-me o teu coração. Que líder vamos seguir? Jesus é a minha. E penso que é a vossa escolha. Ele é digno de confiança. Em João, capítulo 6, verso 66 e 67, lemos que muitos seguidores de Jesus o abandonaram. Jesus perguntou aos discípulos: não quereis vós também me abandonar? O que é que respondeu Pedro? Senhor, para quem iremos? Tens a palavra da vida eterna e nós cremos que tu és Cristo, o Filho de Deus. Noutras traduções, tu és o Santo de Deus. A mesma pergunta é feita a cada um. Hoje, agora. Qual a resposta? Claro que vamos responder como Pedro. Para quem iremos nós? Mas para isso, temos que abrir o nosso coração, para que Jesus possa remover todas as impurezas que lá existem. Penso que é a escolha mais sensata, é escolher Jesus. Jesus é um líder que nos dá proteção, nos dá segurança. Exatamente aquilo que o Salmo 91, 4 nos diz. Ele te cobre com as tuas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio, a sua verdade é escudo, é broquel, que é um escudo pequenino. Estes que escolheram Jesus como líder irão ter um período de tempo difícil. Para isso nós temos que estar preparados. O que é que diz Timóteo, lá 2 Timóteo 3,12? Aqueles que quiserem viver piamente, o que é que acontece? Irão sofrer perseguições. Estamos nós preparados para isso? Tempo esse, desde a morte de Jesus na cruz, dia D, até ao seu regresso, à sua vinda. Mas após esta tribulação, após este tempo de tribulação, aqueles que tinham e mantiveram o lema Maranata, o que é que acontece? Tomarão posse do eterno lugar que Jesus foi preparar. Amém. Pergunto, o que é que me está a impedir? O que é que vos está a impedir de contemplar a realidade? Os anjos estão preparados. Jesus está preparado. Falta só mesmo Deus dizer o dia. E nós estamos preparados? Em testemunhos seletos, ouçam o que a Sra. White diz.
Segunda Testemunhos Seletos, página 154. O povo a quem Deus constituiu depositário da sua lei, cumpre fazer agora ardentes orações a Deus. O amor de Cristo deve derramar-se em suas almas e o Espírito de Jesus tomar posse delas, preparando-os para estarem de pé no dia de juízo. Todos precisamos de todos. Todos precisamos de todos. Oremos uns pelos outros. É a base. É interceder ao Senhor pelo nosso irmão. Ouçam com atenção este pensamento da Sra. White, escrito nas siglas LNC, que eu não descobri qual é, LNLC, na página 259. Mas eu vou saber, mas por enquanto só tenho diz assim, Satanás, ouçam, como oração faz parte da nossa preparação e faz parte da nossa intercessão de uns pelos outros. Satanás não suporta que se apela para o seu poderoso rival. Quem é este rival que se refere? Jesus. Pois teme e treme diante de seu poder e majestade. Ao som da oração fervorosa, todo o exército satânico treme e desaparece. Amém. Compreenderam? Porque é que nós não fazemos mais uso da oração? Oração muito importante no nosso preparo. Eu não levo muito mais tempo. Posso contar uma história que já contei há 2 anos? Não? Então eu vou contar. É uma história verdadeira. Samuel. Muitos cientistas, mas isto é verdadeiro, uma história verdadeira, está comprovada na ciência. Muitos cientistas têm estudado o voo dos gansos. Um tal, eu não sei se vou pronunciar bem o nome, um tal James Everett tirou lições preciosas do voo agrupado dos gansos em forma de... Vitor? Não. De V. Estão a ver? É uma pena. Mas o inimigo sabe fazer as coisas para nos desmotivar. Mas não consegue, que eu vou falar na mesma. Tirou lições preciosas do voo agrupado dos gansos em forma de V. Não porque o desejam ou porque isso pareça bem ordenado, os cientistas estudaram o voo dos gansos e descobriram o porquê. Porque é que eles voam em forma de V. Chegaram à conclusão do seguinte: quando cada ave bate as asas, isso cria uma corrente ascendente que o leva para cima, progredindo, para a ave que se encontra imediatamente atrás. Voando em forma de V, o grupo aumenta 71% a sua capacidade de voo, isto em relação ou comparando a uma ave que voa sozinha. O que é que isto nos diz? Diz-nos que, da mesma maneira, os cristãos que vão na mesma direção, que têm o mesmo objetivo, o mesmo sentimento e que é partilhado uns com os outros, conseguem ir onde desejam mais rápido e facilmente. Porquê? Porque viajam confiando uns nos outros e tendo como guia Jesus Cristo. Agora prestem atenção o que é que a ciência comprovou em relação a este voo dos gansos. Se por acaso um ganso sai da formação, ele sente imediatamente o impacto, a resistência do voo solitário. E logo ele junta-se ao grupo.
para beneficiar dessa corrente ascendente, vinda da ave que está à sua frente. Na viagem que o cristão faz para a Canaã Celestial, isto é interessante. Também acha difícil. Esta viagem é difícil. Embora nós saibamos que Jesus está connosco, mas não é fácil. Não é fácil. Na viagem que o cristão faz para a Canaã Celestial, também acha difícil quando tentamos fazê-la sozinho. Aliás, o Salmo 133:1 faz o apelo, cuidado. Ele é bom e agradável o viver em união os irmãos. Que vivam em união os irmãos. É bom, é agradável. Agora ouçam. Quando o ganso que vai à cabeça da formação está cansado, o que é normal, volta para a formação e um outro toma o seu lugar. Estas aves se comunicam entre si. Sabiam? Qual é a linguagem deles? Vocês não sabem? Eu também não. Mas ele diz que eles grasnam. E quando nós vemos passar, por exemplo, ali onde eu moro, ao entardecer, passa muitas cigonhas, e elas lá vão, umas atrás das outras, não é? Os gansos é igual. Irmãos, estas aves se comunicam entre si para encorajar aqueles que estão voando à sua frente. É uma entreajuda formidável. Da mesma forma, ou da mesma maneira, os cristãos devem encorajar-se uns aos outros, apoiando-se mutuamente, devem orar uns pelos outros, continuando essa caminhada que leva à Canaã Celestial. Mas o que nos interessa aqui é o voo dos gansos. Quando um ganso, ouçam, quando um ganso está doente ou ferido, ou quando cai, a ciência comprovou que 2 gansos saem da formação e descem rapidamente até ele para o ajudar, para o proteger. E agora ouçam. E ali ficam com ele até que seja outra vez capaz de voar ou até que ele morra. Que força tem um cristão sozinho? Que lição nos ensina esta ilustração? Será que a força está no número? Ou está na qualidade? A força está na qualidade. Vou terminar. Posso contar uma última história? Que já contei. Não? Posso. É uma história verdadeira também. É pena. Mas eu vou dizer que são 2 atletas, vocês lembram-se, eu já contei. Ivan Fernández Anaya é um atleta espanhol que compete internacionalmente pelo seu país, Espanha. Longa distância. Ivan Fernandes. Um outro que é do Quénia, que é um tal Abel Mutai, também compete internacionalmente no seu país do Quénia, longa distância. Conta-se, isto é a história verdadeira, vocês podem ir ao YouTube e vão ver. Conta-se que numa dessas provas em que os dois se encontraram a competir, e atenção, é uma competição. Abel, logo de início, ele distancia-se e ganha uma distância que os outros jamais o conseguem apanhar. Mas
a 10 metros da meta, o Abel parou, pensando, ou deu-lhe uma branca, pensando que já tinha atravessado a meta. E então quem é que vinha logo atrás dele? O tal espanhol, o Fernando. E então o tal Fernando, parece eu que estou a ver um adventista, não é? O tal Fernando começa a gritar: Abel, Abel, ainda faltam 10 metros para tu cortares a meta. Mas o Abel ouvia lá. Ele naturalmente era surdo também deste, como eu. Como é? Naturalmente foi por isso. E o Abel não ouviu. Agora eu digo uma coisa, muito sinceramente. Irmão, que está-se a rir para mim. Aquele irmão. Se o irmão fosse o Fernando, o que é que fazia? Isto é uma competição. Era capaz de avisar, mas continuar a correr. Pelo menos, né? Mas isso foi o que o Fernando fez. Mas continuava a correr. E quando passasse para o Abel, bati-lhe nas folhas, olha, paciência. E ganhava a corrida. Será o mais reto? Mas não foi isso que aconteceu. É uma pena não ter aqui a fotografia. Quando o Fernando chega junto do colega de competição, do Abel, ele pega no Abel, faltavam 10 metros, ele pega no Abel e atravessa a meta. O Abel em primeiro e o Fernando em segundo. Ivan terminou em segundo lugar, o Abel em primeiro. Mais tarde, isto andou na boca do mundo, da mídia, e fizeram-lhe uma entrevista. E então a resposta do Fernando, do Ivan, ainda que tivesse dito que ganharia uma vaga na seleção para disputar o europeu, eu não teria aproveitado. Podia, é lógico, aproveitar-me da distração do Abel e podia cortar a meta em primeiro lugar. Mas achei melhor o que eu fiz do que se tivesse vencido nestas circunstâncias. Isto é movimento mais para a nossa cabeça. É ou não é? Já vamos saber porquê. Nesta sociedade onde parece que vale tudo, um gesto de honestidade fica bem. Ivan agiu com retidão. Eu não precisei ganhar. Fiz o que tinha que fazer, afirmou aos jornalistas. Será que nós tínhamos o mesmo sentimento? Já vimos para aquele irmão? Naturalmente não. Este sentimento de retidão e honestidade é um sinal de que Jesus entrou no nosso coração e removeu todas as impurezas que lá havia. E então sim, agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Mas não é fácil. A gente já vamos ver porque é que não é fácil. Irmãos, é um privilégio termos a esperança da promessa da vinda de Jesus. Sabendo que Ele foi preparar um lugar para cada um com o objetivo, onde Ele estiver, que nós possamos estar também. Não é, Marcelo? Somente com esta esperança no coração podemos agir com retidão, como fez aquele atleta. A história da Terra, a passos largos, está a chegar ao fim. O que é que nós estamos a fazer para que o meu coração, o vosso coração, armazene honestidade e retidão? Eu vou terminar.
Certa vez alguém perguntou a uma irmã já com uma certa idade: que ganha você orando ao teu Deus sistematicamente? Foi a pergunta que este senhor fez a esse irmão já de idade. Que ganha você orando ao teu Deus? E sabem qual é que foi a resposta desta nossa irmã? A nossa irmã fez silêncio, com certeza que orou, fechou os olhos e orou mentalmente e deu a resposta. Agora ouça. Calmamente, ela volta-se para quem tinha feito a pergunta e disse: às vezes não ganho nada. Perco. É uma resposta que deixa o cristão. Então nós não ganhamos nada com a oração. Mas ela vai explicar e vocês vão perceber. Sabem, ela, a senhora, a nossa irmã, sabem, eu me irritava por qualquer coisa. Eu fervia em pouca água. Perdi orando. Eu era muito nervosa. Qualquer coisa eu ficava fora de mim. Orando, eu perdi. Perdi o sentimento, orando, de ser ganancioso. Com certeza que aqui não há ninguém ganancioso. Estamos a falar de uma história. Não é? Perdi o sentimento de ser ganancioso. Já não sou mais invejoso. Perdi orando. Estou perdendo o meu egoísmo. Aos poucos, não é fácil, mas estou perdendo o meu egoísmo. Orando. Agora reparem, isso com certeza que aqui na igreja também não há. Perdi o hábito de falar. Vamos. Perdi o hábito de falar mal das outras pessoas. Que é um mal terrível. Perdi orando. Era muito impaciente. Não tinha paciência. Perdi orando. Hoje sou paciente, mais calma. Que resposta sábia. Às vezes oramos não para ganhar algo, mas para perder coisas que dificultam o nosso trajeto para a Canaã celestial. Que não nos permite crescer espiritual, essas coisas. Né? Se nós não orarmos, não perdemos. Que interessante. E que nos motiva a fazer mais uso da oração. Pensem nisso. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Amém.